Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, o mundo não gira, capota, já diria alguns aí. E ontem foi dia do Datena surpreender muitos petistas e hoje muitos estão sem entender o que está acontecendo com o apresentador, do Brasil Urgente na Band, que usou parte do seu programa para comentar a declaração do presidente eleito Lula em defesa do investimento na área social em detrimento dos interesses dos banqueiros. Aí eu quero trazer aqui para vocês o vídeo, quero falar um pouco da trajetória, uma curiosidade, quem me acompanha no canal sabe, mas muita gente chegou aí recentemente e não sabe, por exemplo, de uma curiosidade envolvendo Guilherme Boulos e também Datena, que tem uma história no PT, foi cogitado como vice do Ciro. Vou trazer tudo isso, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou, não está inscrito no canal. Se puder, se inscreva, não custa nada, ativa também aí o sininho para que você seja informado sempre que eu publicar um vídeo novo aqui, sempre 2 ou 3 por dia, assim como deixar o like se você gostar do vídeo, é só se gostar, se não gostar, manda um dislike, comenta aqui embaixo e compartilha, vamos trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Pessoal, vamos lá então assistir esse vídeo que surpreendeu muita gente, eu já adianto que para mim não foi surpresa nenhuma, eu já tinha acompanhado o Datena em outros momentos e fora também do Brasil Urgente, que ali é um espaço que trata mais de questão envolvendo violência, e muita gente não gosta, nem mesmo da postura que ele tem lá em alguns momentos. No rádio, Datena acaba abordando um pouco mais sobre questões políticas, ele entrevista muita gente de vários partidos, então eu já acompanhei várias entrevistas dele na rádio, e lá a gente tem uma visão melhor do que ele pensa, em especial sobre economia. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre a confusão política do Datena, que até pouco tempo era candidato à presidência, depois ao Senado. Vamos lá então aqui ouvir o Datena no programa Brasil Urgente do dia 17. Olha, o mercado financeiro subiu o dólar, a bolsa caiu porque o Lula falou que vai romper o teto de gastos para dar para pobre. Eu quero que o mercado se exploda, pô. O cara diz que não tem jogo no Brasil. Como não tem jogo? E esses gringos vêm aqui investir quando o dólar sobe e é moeda podre. Moeda podre, porque depois o dólar cai, eles tiram o dinheiro daqui e não tem investimento. Nós vivemos num Brasil colônia. Porque nós não temos fábrica, não temos indústria necessária para ser a 10ª potência do mundo. Por isso que essa divisão de renda canalha. Que pobre tem muito e rico tem pouco. Ah, mas o mercado... Eu quero que se exploda o mercado. Não pode, porque o cara vai gastar dinheiro com o pobre. Isso é o que faz o Paulo Guedes. O Paulo Guedes está fazendo isso. É o que fez o Bolsonaro, gastou quase 1 tri, estourando o teto de gastos para auxílio emergencial, porque precisa. Senão o povo morre de fome. Bom, muito interessante essa fala dele e realmente saiu um levantamento de que entre PEC daqui, PEC kamikaze, PEC eleitoral, depende do nome que cada órgão da imprensa coloca aí. Tem em torno de 800 bilhões que esse governo furou o teto e o mercado não reage com tanta raiva como tem reagido recentemente em relação a algumas falas ou do presidente eleito Lula ou de alguém da equipe ali de transição. Agora, voltando aqui para a questão do Datena, muitos petistas ficaram sem entender nada, surpresos, aí aparece lá as zoeiras, Datena pulou do barco, chamam de rato, rato pulou do barco quando vê que ele está afundando e não sei o quê. Não, eu posso dizer que eu acompanhei ele com alguma proximidade, o Datena sempre teve aí uma certa sensibilidade social, é o cara do povão, não sei o quê, e tudo mais. Tem gente até brincando que o Datena agora virou comunista, achando que ele mudou de opinião por conta da derrota de Bolsonaro, porque muitos enxergam o Datena como bolsonarista e agora acham que porque Lula venceu, o Datena agora está tendo um discurso mais pró-Lula. Insisto, o Datena sempre teve assim, algumas defesas que eu concordo bastante, falei isso aqui várias vezes no canal, quando o Datena era pré-candidato, cogitavam ele como vice do Ciro Gomes. Ele pode ter uma certa confusão na questão política, vai ser candidato, não vai, muda de partido com muita constância. Aí realmente faz alguns acenos para o Bolsonaro, aí depois recua, critica o Paulo Guedes, critica o Bolsonaro, depois elogia, ok, nessa parte aqui ela é plenamente criticável, mas o Datena tem um posicionamento que me agrada muito em alguns aspectos. Ele é um crítico, por exemplo, da política de preço da Petrobras. Lembro várias vezes quando o Ciro ia participar dos seus programas, o Datena
ele praticamente traduzia de uma forma que o povo entendia melhor aquilo que o Ciro falava e que o povo tinha dificuldade de entender. O Datena teve já uma postura e várias falas críticas aos lucros exorbitantes dos bancos, por exemplo, e também, né, da própria Petrobras. Então o Datena, um discurso muito interessante que ele teve aqui, ele falou rapidamente, mas tem falas dele, né, mais focadas em relação à necessidade de ter uma política industrial no Brasil, coisa que eu defendo aqui no canal desde sempre. Então o Datena, ele expressa uma indignação que você pode discordar em alguns aspectos, mas eu considero que isso tem sim o seu valor. Agora, para quem acha que o Datena é bolsonarista e está pulando do barco como um rato para não afogar junto e não sei o quê, vale lembrar, quem me acompanha aqui sabe também, eu mostrei um vídeo na época, o Datena revelou que o Boulos, queridinho de uma certa esquerda, queria o Datena como vice, quando o Boulos foi candidato a prefeito de São Paulo. O Datena falou isso na frente do Boulos numa entrevista e o Boulos não desmentiu, que se fosse mentira, era só o Boulos fazer assim, não. E ficou por isso mesmo, porque é verdade. Né? Cogitou-se muito o Datena como vice de Ciro Gomes. Esse assunto ficou bem quente num período aí. E sim, porque o Ciro vai lá e o Datena trata o Ciro super bem, abre o espaço. Já teve vez do Ciro ficar mais de 1 hora trocando ideia com o Datena lá, falando das suas ideias, do seu projeto. E ele é um dos poucos, praticamente o único da grande mídia que abre espaço com frequência para o Ciro, como abriu em 2021 e também em 2022. E vale lembrar, o Datena foi filiado ao PT durante 23 anos. Sim, 23 anos lá no PT. Depois passou por vários partidos, aí toda eleição coloca o Datena como pré-candidato, aí vai, não vai, acaba não indo, como não foi dessa vez. Ele chegou a aparecer com 2 dígitos em algumas pesquisas que o colocavam como candidato a presidente da República, mas depois ele foi detonado pelo gabinete do ódio bolsonarista, também o do PT, vinham lá com a piada da pena, e aí começaram a massacrar o cara, como massacraram todos que tentaram quebrar essa polarização. O Datena caiu nas pesquisas, desistiu, falou que ia sair do partido, não saiu, que ia para o PSD, no final foi para um outro partido e não foi candidato a nada. Inclusive, ele ficou até quase que o limite ali para ser o candidato de Bolsonaro ao Senado pelo estado de São Paulo, mas no fim das contas desistiu, continuou na televisão. Né, todo mundo suspeitava, né, será que agora realmente ele vai? Porque, né, não era a primeira vez que ele ameaçava, vamos usar essa expressão assim, ir para a política, o que eu particularmente, né, acho que se fosse o Datena o candidato de Bolsonaro em São Paulo, certamente ele teria sido eleito, porque mesmo sem ser candidato de Bolsonaro, ele já aparecia liderando as pesquisas que o colocavam nos cenários por lá, e com a força que Bolsonaro teve em São Paulo, Datena certamente seria eleito, e não sendo ele, foi quem? Marcos Pontes. Marcos Pontes, que eu tenho que ser muito sincero e franco com vocês, eu não sei, eu não tenho condição nem de elogiar, nem de criticar. Só me assusta o fato de alguém que foi astronauta, um ministro, né, bem irrelevante, digamos assim, né, sem muitos holofotes. Qual que é a grande conquista? Qual o grande feito do Marcos Pontes como ministro de Bolsonaro? Né, se você perguntar para o eleitor do Marcos Pontes, ele não vai saber. Ah, mas era o candidato de Bolsonaro. Então, na minha opinião, se o Datena tivesse candidatado e sido eleito, eu acho que ele teria uma postura, em vários aspectos, interessante, em especial defendendo essas pautas que eu disse para vocês. Reindustrialização contra a PPI, a Política de Paridade Internacional, do preço aí do combustível da Petrobras. Também uma fala muito interessante contra esses lucros exorbitantes. Então é alguém que tem essa indignação, né, tem essa coisa do povo realmente com ele. Então, na minha opinião, ele não seria um senador que, né, seria um senador bolsonarista, como muitos acham que ele seria. Mas, né, não foi dessa vez. Quem sabe em 2024, 2026, o Datena anime a entrar para a política. Mas o que nós temos hoje é isso aqui. Uma fala dele, na minha opinião, extremamente feliz em relação ao comportamento do mercado. Mercado que, como eu disse aqui, nós fizemos uma live aqui no canal no dia 17, vale a pena. Tivemos aqui 2 economistas trazendo aí as suas opiniões, e eu e o Fred Krepp aqui trazendo perguntas nossas e do público. Mercado que está olhando para o próprio umbigo, para ele, o mercado quer que o Brasil se exploda, a realidade é essa. E para o mercado, né, para esses, né, que tem esses conglomerados de educação privada, quanto pior a educação pública, melhor para eles. Para essa galera que tem plano de saúde, inclusive um deles deu carona para o Lula lá para a COP27. Quanto pior a saúde pública, melhor para os planos de saúde. Então, quando alguém quer investir
o Estado investir onde precisa investir mesmo, aí o mercado fica nervoso, porque isso acaba, né, tirando aí a mamata de alguns que lucram bilhões, enquanto o nosso povo sofre e passa fome. Então alguma coisa tem que ser feita e, como disse o Datena, que o mercado se exploda. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Se puder, compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.